O profeta Isaías já nos lembrava que até os jovens cansaria. Como que você está? Como está a tua vida? O que você está passando? Você tem compartilhado as suas necessidades, as suas aflições? A palavra de Deus diz que os jovens se cansariam. Hoje nós trataremos desse tema, durante esse mês nós trataremos esse tema sobre o Setembro Amarelo, controlando as nossas emoções, cuidando das nossas emoções. E hoje, especialmente, nós temos uma convidada que eu não vou nem citar um pouco agora, porque se ela der a risada dela, vocês já sabem quem é. Então segura um pouquinho aí, controle um pouquinho as emoções, que daqui a pouco eu vou fazer a apresentação desta ilustríssima convidada. Ela que está acostumada a receber muita gente. Hoje ela está sendo recebida aqui. E para nós é motivo de muita alegria, prazer compartilhar a mesa com esta ilustríssima convidada. A ideia é mostrar para vocês que todos nós passamos por dificuldades. E que não é demérito para ninguém pedir ajuda. Nós temos aqui, criamos um slogan, o Yes I Can, sim, eu posso, provocativo por sinal, que é exatamente para tirar o cristão deste triunfalista, de às vezes de frases, de viver só a questão da espiritualidade para dentro do contorno culto-templo. E o Yes I Can, sim, eu posso viver essa espiritualidade pedindo ajuda. Ou como hoje nós faremos, vendo referências de pessoas que passaram por diversos gatilhos, que por vezes ou alguém gostaria que eles estivessem para baixo, mais para baixo ainda, porque há uma maldade no coração do ser humano. E nós estamos numa sociedade que cada vez mais nós nos atropelamos. Nós nos atropelamos. E nessa correria, seja no âmbito profissional, e às vezes até dentro dos contornos do culto, do templo, dentro dessa espiritualidade, a gente vive uma relação de o que você pode fazer, do que você faz, né? E nisso aí a gente atropela um outro, e às vezes a gente deixa assim algumas pessoas com algumas aflições, com algumas ansiedades. Então a pergunta que fica é: como estão as suas emoções? O que você tem feito para controlar as suas emoções? Vamos lá! Hoje nós temos a satisfação de receber controle as emoções, Raquel Nascimento. Ela que é cantora, jornalista, apresentadora, podcaster, mestre de cerimônia, empresária. E assim, são vários adjetivos e nomes que nós damos a ela, mas eu quero chamar ela de a nossa amiga. Alguém que tem esse dom de emprestar o ouvido e dar um sorriso para o outro. Com vocês, vamos receber com muita alegria Raquel Nascimento. Uou! Tudo bom, Raquel? Agora com esse sorriso, todo mundo já que sabe. Que apresentação maravilhosa! Eu tô me sentindo, eu digo lá! Subareda! Seja muito bem-vinda, bem-vinda a essa mesa, a mesa que Deus preparou para que você contasse o seu testemunho, a sua experiência de vida. E eu gosto sempre de falar, assim, não é sempre... A gente escuta os testemunhos e às vezes a gente quer que Deus faz da mesma forma. Mas pega já esses gatilhos e diga o seguinte: Deus nos dá referências. E nós estamos hoje aqui diante de uma referência, de uma mulher de Deus. Dispensando todas essas apresentações, ela é
uma mulher de Deus, uma mulher de testemunho e uma mulher que tem dado muitos frutos. Porém, para chegar aqui, para ter esse sorriso, nem sempre é assim, né, Raquel? É. Conta um pouco de quem é a Raquel. Como foi que Deus te trouxe até aqui? Quais foram os processos que lapidaram essa Raquel que é hoje? E com certeza vidas serão edificadas com seu testemunho. Muito obrigada pelo convite, pastor. Eu me sinto muito honrada de estar aqui e falar das coisas que Deus já fez na minha vida. Para mim é muito gratificante a gente contar a nossa história para que outras vidas também sejam edificadas. Eu tenho certeza que eu não sou a melhor do mundo, mas não será diferente, porque a minha história pode impactar outra vida e mudar a história de outras pessoas. Bom, Raquel Nascimento, quem é Raquel Nascimento não é só uma gargalhada, né? Embora seja uma marca minha gargalhada. Mas Raquel Nascimento é uma pessoa, uma mulher que cresceu em um lar evangélico. Meu pai sendo pastor, minha mãe sempre dirigente do círculo de oração. E é por isso que eu cresci nesse meio do fogo, né? Mas uma pessoa que precisou se encontrar com Deus ainda na vida adulta. Mesmo eu crescendo, com o pai sendo um pastor e minha mãe sendo dirigente do círculo de oração e envolvida aí nessa ambiência cristã, eu precisei, de fato, ter um encontro com Cristo ainda na minha maioridade. Então, eu costumo dizer que nós mesmos precisamos passar pelas nossas vivências com Deus. Eu não posso me apoiar na fé do meu pai nem na fé da minha mãe. Deus quer a minha fé, a minha vivência, a minha ambiência com Ele, a minha intimidade com Ele. Então, eu cresci neste lar, vivi inúmeros desafios, vendo os meus pais passando por processos na fé, sendo edificada com eles, mas ainda assim eu precisei viver um secreto com Deus para chegar à mulher que eu sou hoje. Todo mundo vive, né? Principalmente filho de pastor, né? É aquela ideia de assim, eu conhecia só de ouvir falar, como Jó, né? Uhum. Mas chega um momento que o chamado, a vocação, nos traz para dentro do propósito e aí a gente passa a se envolver. E aí muda-se a fala. E agora os meus olhos te veem. Sim. Os meus olhos te veem. Conta um pouco da sua infância, já partindo para essa perspectiva do que a gente pode acrescentar, já você acrescentando ao meu coração, com certeza, e ao coração de todos. Quero aproveitar e pedir para que você se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque assim você vai receber mais e mais testemunhos e mensagens inspiradoras como essa. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos aqui com muita satisfação para acrescentar a tua casa, a tua vida. Você pode ser também um evangelista digital, compartilhando, mandando para os amigos, para as amigas, para que eles também possam ter acesso a essas informações da parte de Deus e com certeza seremos transformados. Então, Raquel, conta um pouco para nós de como que foi esses processos, né? De como você chegou a ser essa mulher, como foi o processo. Você já falou que nasceu dentro de um lar cristão, então você viveu aquela ambiência numa experiência bem interessante, porque na época do não pode. Exatamente. Né? Na época do cuidado, o olhinho no que vê. Com certeza você cantou. Não pode brinco, não pode calça, não pode esmalte, não pode nada. A gente não podia nada. E eu falo que eu não me traumatizei com isso. Muito pelo contrário, a gente foi moldado nisso, claro, eram costumes da época, mas não pode mesmo, não pode, que a gente pode o quê? Pode ir para a igreja. Pode jogar bola? Não, pode ir para a igreja. Meu Deus, eu vivi muito isso. Até hoje eu tenho as minhas sequelas. A vez que o pastor João chegou, nós tínhamos um convite de um time espanhol. Era um olheiro que estava aqui no Parque da Previdência. Um dos únicos dias que o pastor deixou a gente ir para o parque só para jogar futebol.
E a gente chega lá, o camarada faz o convite e tal. Chega em casa, o pastor João pega a Bíblia, a bola e pergunta: o que vocês escolhem? A Bíblia ou a bola? Mas tinha uma cinta pendurada? A gente olhava para a bola e falava Bíblia. E também que era tudo com B. Agora, o interessante é que o que nos conectava e que já tratava, né, inclusive as nossas emoções, no sentido de entender o propósito de Deus para a nossa vida, é que a gente percebia que, apesar dos não, era um não que tinha amor, né? Era um não que, às vezes, não tinha explicação óbvia do que hoje nós entendemos, do que é óbvia, do porquê não, mas a gente entendia amor no coração dos pais, né? Exatamente. E hoje, né, eu sou mãe, né? Sou mãe de 2, né? Um de 21 e um de 7. E hoje eu sempre falo isso para o meu mais velho, né, o Pedro: o meu não para você vai entender lá na frente, não é agora que você vai entender o meu não. E é o que eu vivenciei com os meus pais. Eu ouvi inúmeros nãos e eu falava: mas por que não? O meu pai falava lá na frente, o meu pai fazia bem assim, ó, o gesto que ele fazia assim, não sei como eu não furava aquele cérebro. Lá na frente você vai entender. E o não dele hoje eu entendo. O não dele lá atrás, a significativa para mim hoje. Então é sempre bom a gente entender que, até falando, biblicamente falando aqui, o não de Deus para as nossas vidas, às vezes a gente quer ouvir um sim, e Deus não fala assim para a gente de imediato. E a gente fala: mas por que Deus não está falando esse sim? Por quê? E a gente entende que o não de Deus é um sim para o nosso futuro melhor. Então, até trazendo para nós hoje, biblicamente falando, nós entendermos os nãos de Deus, que para nós pode ser de uma forma prejudicial, mas lá na frente é um futuro promissor que Deus tem para a gente. Os não também nos constroem. Exatamente. Um não em constante construção. Exato. Bacana. E aí, vamos lá. Nós estamos falando dessa estrutura, né, daquilo que te deu base, e você vai para a vida. E aí começa a encontrar as dificuldades, né? Aí você começa a entender o propósito, né? Trazendo um contraste em relação àquilo que você está vivendo. Então, você começa a enfrentar as dificuldades, as aflições. A Raquel vai casar, a Raquel casou, a Raquel começa a ter... Conta para nós aqui um pouco dessas dificuldades, e para que a gente possa também testemunhar de como foi o resgate, de como que Deus te livrou dessas aflições. Bom, Raquel, como eu falei, cresceu num lar evangélico, com minha mãe sendo dirigente de oração. Eu me lembro que eu chegava em casa e encontrava a minha mãe de joelho dobrado mesmo, orando mesmo. Eu até relatei recentemente para as meninas que ela tinha uma amiga que o marido não era evangélico, mas ela queria fazer esse momento de oração com a minha mãe. Então a irmã Vilma, ela comprava um pão de manhã, um pão de tarde, um pão de noite. E nesses 3 horários, igual o Daniel, né, de manhã, de tarde, de noite. E nesses 3 horários, ela passava na casa da minha mãe e ela orava. Eu cresci nessa ambiência de oração, mas não vivenciei essa fé. Me ficava ali meio que apoiada na fé da minha mãe. E chegou um momento que Deus falou: agora eu vou cuidar de você para alicerçar a sua fé, para que você consiga alicerçar outras pessoas. Quando eu me deparei nesse mundo, eu queria saber o que eu queria ser, aquela coisa de identidade, quem sou eu, o que eu vou ser futuramente, vivendo numa sociedade onde a mulher negra já passava por dificuldade. Então eu, uma criança negra, já passava por dificuldade, e eu falava: o que eu vou ser quando crescer? Na minha casa não tinha televisão, não podia. E aí eu ia na vizinha assistir televisão. Televizinha. Às vezes ficava assim no muro assistindo a televisão com a da vizinha, e eu via a Xuxa. E eu olhava para a Xuxa e eu falava: gente, eu quero ser como essa Xuxa. Imagina eu, gente, preta, querendo ser a Xuxa. Preta, Xuxa é gospel. E eu me via assim, eu falei: gente, eu quero fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu ficava no quintal da minha mãe, de barro ainda, areia, a meu pai sempre construindo.
E eu pegava a toalha, colocava a toalha no meu cabelo, toalha branca, colocava uns grampos, e ali, como eu via a Xuxa, eu me via na nave da Xuxa para ser a Xuxa, mas eu já despertava em mim esse ímpeto para a comunicação. E eu cresci desse jeito, indo para a escola, vendo. Então, eu sempre fui a pessoa que sempre me destaquei na escola, eu sempre fui a pessoa que quem vai apresentar um trabalho? Eu vou apresentar um trabalho. Quem vai falar, fazer um curso de teatro? A Raquel vai fazer o teatro, a Raquel vai cantar. Eu sempre fui essa pessoa que se destacou na escola, embora com todo esse momento, esse lado pejorativo para a menina preta, mas eu sempre quis esse lado de destaque. Sempre me destaquei. Meus dentões, rindo mesmo, que eu sempre tive dente maior que a boca. E eu sempre entrei nesse lado para destaque na comunicação. Sempre fui esse destaque. Claro que chegou um momento na minha escola, eu fui considerada, eu não sei como fizeram isso, mas eu fui considerada a menina mais feia da sala de aula. Então, você imagina, você está sentada numa sala de aula, ver o seu nome. Fazia aquele quadro e ver o seu nome lá. A menina mais feia da sala de aula, Raquel. Aquilo para mim foi um baque, mas eu não peguei isso para mim como eu não vou mais para a escola. Eu falei, um dia eles vão ter. Aqui que eu sou Eu falo isso, pastor, assim, até de forma engraçada, mas eu sou uma pessoa que sempre estou com a minha autoestima no alto. E eu puxo isso das mulheres todos os dias. Então, todo dia alguém vai olhar o meu Instagram, se eu não tiver com uma foto ou um vídeo, eu tô lá falando, eu sou linda mesmo, mas para incentivar as pessoas. Uma vez falaram assim, nossa, você é metida? Eu falei, não sou metida. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me fez, e se eu não valorizar quem eu sou, não tem quem valorize. Então, o que eu tento extrair da mulher hoje é isso. Então, o meu processo de identidade, de vivência, de desafio, começou ainda lá na escola. Mas eu não me deixei abater pelos desafios, pelos socos que eu levei mesmo na escola, para me tornar quem eu sou hoje. Uau! Eu ainda estou caminhando para entender como Deus te trouxe para esse propósito de olhar para as mulheres, de identificar. Eu percebo que nós temos alguns anos de caminhada e eu percebo que Deus tem te usado para ter um olhar de cuidado com as mulheres. Isso vem dessa infância, de todos esses processos que você passou, das dificuldades por ser mulher, de ser a mulher preta. Mas um fato importante aqui, e eu uso agora como um link para vocês. A nossa sociedade, ela explora muito a questão da vitimização. Percebe como o que Deus trouxe para Raquel, e espontaneamente, com certeza, isso tudo tem muito a ver com espiritualidade, o tempo de oração dos pais, o ambiente familiar, né, que com certeza não deixa, levanta, para quê? Para que exatamente a gente não transmita uma ideia de que nós somos vítimas. Porque se a gente for olhar, em muitas das situações, nós passamos por essas mesmas dificuldades. Agora, a decisão passa por você. E aí os especialistas dizem, nos primeiros 5 segundos, como você vai reagir? Enfrentou uma situação, como você vai reagir? Aí vai um gatilho para você. Treine momentos de dificuldades. Se eu estiver no emprego e alguém lançar uma palavra, se você tiver certeza e já tiver uma identidade construída ou em construção, claro, esses 5 segundos, de 5 a 10 segundos que dizem os especialistas, vão ser essencial para que o seu cérebro, o mindset, como é a palavra do momento hoje, já tragam códigos de opa, não. E agora, gente? Somado isso, porque a gente precisa lançar realmente a tudo que Deus colocou como ciência, somado isso à espiritualidade, meu irmão. Diga aí, Raquel. É uma bomba. Nós fomos forjados dentro de ambiente de oração. Nós temos um Espírito Santo. Nós sabemos quem nós somos em Deus. E aí, se você ainda está em construção, tudo bem ter os altos e baixos. Agora, não deixe que nenhuma seta,
nenhuma palavra lançada contra você atinge o seu coração, a sua mente. Porque aí sim isso traz as angústias da alma, as doenças da alma. E aí vem sentimentos contrários àquilo que é a vida, sentimentos de derrota, né? Eu digo assim, o sentimento de derrota daquele que perdura por muito tempo. Não aquela ideia do, poxa, não consegui, não, mas eu vou. Isso aí é natural da nossa vida, mas se perdurar por algum tempo, chame alguém, conversa com alguém. Tá aqui, nós queremos apresentar para você, Raquel Nascimento. Dá uma olhada aí. Manda para eles, Raquel, qual que é os seus perfis, o endereço dos seus perfis, por gentileza. Meu perfil no Instagram é @RaquelNascimentoOficial. @RaquelNascimentoOficial. Meu Instagram é Raquel Nascimento, meu Facebook, Raquel Nascimento, meu LinkedIn. Top. Vamos lá. E continuando, aí Deus trouxe você para esse ambiente de mulheres. A gente percebe que, como eu estava falando antes de desenvolver esse raciocínio sobre o vitimismo, Deus te trouxe para esse ambiente de mulheres. É para cá, você já percebeu que esse é um propósito, né? Tanto dentro da igreja, da comunidade de fé, também para as suas amigas fora que já te vê como referência de ombro amigo. Me fala como foi esse processo, ou como está sendo essa construção, como Deus está te levando para isso. Para quem não sabe, a Raquel é uma das lideranças aqui das Mulheres Bereia. Deus tem colocado ela aqui. Ela já está, né? Poxa, pastora, 2 anos e tal. Mas 2 anos. Deus tem um propósito. E a gente vai trabalhando já para projetar 2025. Diga aí, Raquel. Olha só, pastor, como eu mencionei, né? Eu tive um embate e desafio, porque eu tinha aí gênero e raça, né? Gênero e raça para trabalhar, né? Então, quando eu vi esses meus embates e desafios com gênero e raça, eu falei, eu não vou ficar prostrada, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu trabalhei isso, fui para minha faculdade, enfrentei inúmeros desafios na faculdade, de ouvir professores falarem para mim, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não sei que futuro você espera para você. E eu falava, eu sei que futuro. Deixei de querer pegar o lugar da Xuxa e falei, eu vou pegar o lugar da Glória Maria. Eu brinquei assim no primeiro dia de aula. Levantei, o professor perguntou, o que você quer? Falei, eu vou estar no lugar da Glória Maria. Todo mundo riu, mas não que eu queria pegar o lugar dela, mas a minha referência era ela, na época, na TV. Então, eu tive um embate de gênero e raça, mas eu sabia quem eu era e aonde eu queria chegar. Então, quando eu tive a minha experiência com Deus como mulher de fé, me reconhecendo como filha e passando por todas as intempéries como mulher que eu já passei, sendo mãe solo, uma menina que sofreu aos 15 anos de idade violência sexual e tratando da minha vida como mulher mãe solo, mãe sozinha, e querendo encontrar o casamento e aquele embate todo nessa ambiência da igreja, porque você sabe que quando uma menina, filha de pastor, engravidei, fiquei sozinha na igreja, na época que eu vivi isso, que eu vivenciei isso, para mim foi muito difícil. Não acobertando meus erros, mas para mim foi muito difícil, porque a mentalidade das pessoas de antigamente não é a mesma mentalidade que nós temos agora de abraçar. Mas eu sabia, eu sempre soube quem eu era e aonde eu queria chegar, e me reconheci como filha, sabendo da minha identidade em Deus. Então, quando eu passei por todos esses processos e sabendo que na igreja não é diferente, eu falei, eu não posso deixar as mulheres passarem por isso também. Então, não que eu comecei a abraçar todas as mulheres na rua, Deus foi me dando mulheres individualmente. Me deu uma amiga que sofria violência doméstica, e aí eu descobri, aí eu peguei essa amiga, fui ajudando essa amiga, e fui ajudando outra amiga, e eu fui adquirindo experiências para cuidar de outras mulheres. E às vezes eu me pego, pensando, até aquele pensamento de que eu não sou Mulher Maravilha, e aquele pensamento de que quer sabotar o nosso propósito, eu falo, eu não sou terapeuta para cuidar dessas mulheres, mas eu sei que quem me chamou me capacita. E às vezes Deus até fala assim para mim, hoje eu ouvi isso.
terapeuta não está fazendo o papel que ela precisa fazer. Até terapeuta precisa de ajuda. Então, quem te chamou foi eu. Então, eu te capacito. Então, eu sei quem me chamou. Nele está posta a minha confiança e eu sei do meu propósito. Eu queria cuidar de mulher? Claro que não. Eu sou cantora, jornalista, apresentadora, mestre de cerimônia. Gente, eu quero subir no palco e ficar ali, ó. Oi, muito bom dia. Eu não quero cuidar de mulher com TPM, com emoções à flor da pele. É isso que é mulher. Mas eu sei que atrás de tudo isso existe uma mulher que precisa de uma cura interior, que passou por um trauma na infância e muitas vezes não consegue verbalizar. E como eu já passei por isso, e eu sei que quando a gente verbaliza, não que eu preciso contar, pegar um microfone, contar na igreja, mas verbalizar, a gente se liberta. Conta um pouquinho como que foi esse verbalizar. Como você pediu ajuda? Quando eu passei por inúmeros processos, mas eu acho que o mais latente foi a violência sexual. Eu passei uma violência sexual aos meus 15 anos. Eu saí de casa para fazer um trabalho da escola, era um trabalho que eu não tinha domínio nenhum de química, e por ser uma área que eu não tinha domínio nenhum, eu me enfiei num grupo que eu falei, aqui vai dar bom, vou me achar. E quando eu cheguei na casa do rapaz para fazer o trabalho, ele não tinha o pessoal do grupo, não tinha os alunos, não tinha os pais, estava só eu e ele, e aí nesse dia eu sofri a violência sexual. E eu não falei para ninguém. Eu simplesmente peguei minhas coisas e fui para minha casa. E eu passei por esse processo, assim, eu fiquei, assim, casei com isso guardado dentro da minha boca. E eu fazendo curso de casais para sempre, eu ouvi que eu precisava curar as minhas mazelas, os meus traumas, não, e aí eu quero que você entenda que não é regressão, tá? Nem constelação, mas coisas que me atrapalhavam de evoluir como mulher, como esposa, como serva de Deus, como o propósito que Deus tinha na minha vida. E aí eu falei, vou cantar pro Audi. Aliás, marido, te amo. Eu falei, vou conversar com meu marido. Eu sentei, conversei com ele, eu falei, olha, não queria que você me julgasse, aconteceu assim, quando eu tinha essa idade. Ele me abraçou, me entendeu, e eu, assim, consegui contar para uma pessoa. Só que eu via, todas as vezes que eu assistia a série, todas as vezes que eu via alguma reportagem na TV, imagina eu, repórter, jornalista, é o que eu mais lido no dia a dia. Então eu via alguma coisa, aquilo me travava. E eu começava a chorar. Chorar. Mas de chorar mesmo. Eu vi uma cena numa série, eu chorava. E as pessoas não entendiam. Nossa, como ela se compadece. Não, é porque eu já tinha vivido isso. E aí eu falei, eu preciso me curar disso e fui orar. Orei, peguei a Bíblia, fiz a imersão aqui do Projeto Eva. E nesse Projeto Eva, que eu fiz a imersão aqui, eu conversei com a Letícia. Eu falei, Letícia, eu preciso, como é que a gente trabalha nossas emoções? Aí ela até falou, Rax, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Foi aqui na Bereia. E eu falei, ok. Cheguei, comecei a escrever, que ela deu um mapa pra gente, escrevi. Eu falei, quer saber? Eu vou me libertar disso aqui agora. Orei, assim, mas foi uma coisa assim... Parece que arrancaram dentro de mim. Foi tão forte, eu não ando com uma placa na minha testa falando, eu sofri violência, porque isso aqui não é um áudio para mim. Mas eu sei que outras meninas já passaram por isso. E elas ficam presas nisso e não conseguem evoluir até na vida sentimental. Elas não evoluem em nada, porque elas ficam... Quando elas vão tentar fazer alguma coisa, elas lembram do que elas passaram lá atrás. Será que vai acontecer comigo? Eu cheguei num ponto na minha vida que eu banalizei. Eu banalizei, assim, o sexo de uma forma, sendo filha de pastor. Sendo filha do dirigente do estilo de oração. Mas eu banalizei. Mas banalizei de uma forma que eu falava, não, Deus não vai deixar algo tão maravilhoso para fazer depois do casamento. Mas por quê? Porque lá atrás, eu passei uma violência sexual. Falei para mim, não tenho nada a perder. Por que eu não vou casar pura mais mesmo? Era o que tinha gerado na minha vida. E aí eu penso que o inimigo era tão sujo que eu passei por esse processo,
passei por isso, não queria ter passado, não julgo ter passado, mas eu passei por esse processo e ele colocou isso na minha mente que eu não consegui me desprender. Eu falei, realmente, tá aí. Banalizei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Até que eu me vi com 21 anos gestante, ganhei o BBB, fiquei mãe solo. Olha o que desencadeou da minha vida de 15 anos para frente. De uma coisa que eu poderia ter sido tratada, mas naquela época não tinha isso na igreja. Por isso que eu me preocupo tanto com isso hoje. Porque não tem. É muito difícil. Nós tratamos da fé. E eu não julgo isso. Mas se nós não tratarmos do emocional, lá fora vai tratar. E aí vai tratar de que forma? Qual é a maneira que essa mulher vai ser tratada lá fora? Muito interessante essa sua colocação. Porque, assim, a ideia é não tratar com dicotomia, ou seja, não, fé é o que eu faço dentro da igreja e o que eu faço fora, isso não é espiritualidade de fé. Quando, mais uma vez, eu quero frisar, olha a importância de falar. Olha quanto é libertador falar. Olha quanto é libertador você procurar alguém de confiança e conversar e falar. Claro, procure alguém de confiança e depois é muito importante que você abriu uma ferida, procure um profissional que vai saber te dar os caminhos para que você trate essas feridas. Para que você, através de um autoconhecimento, né? É aquilo que você estava falando, assim, tem coisa que eu nem sabia. Eram reações. Sim. Eram reações de coisas que nós fomos deixando pelo caminho e às vezes a gente vai lá e revisita. Né? A gente revisita e na maioria das vezes, quando nós estamos com as nossas emoções estragadas, vamos colocar assim, a gente vai e revisita cada vez mais com amargura. E aí vão abrindo janelas, como essa, por exemplo, que é uma das artimanhas do diabo para destruir a família. Por quê? Porque ele banaliza o sexo. Por quê? Porque ele tira aquilo que é sagrado, né, entre o homem e a mulher, que é a santificação, o processo de santificação, através de uma vida ativa sexualmente dentro do casamento, que nós chamamos de família. Então, percebe quanto o não procurar, o não falar, o não interagir, ou ir se fechando, a gente vai abrindo janelas. Às vezes a gente usa a expressão de que nós fechamos a janela. Talvez você fecha essa janela no expressar, você não fala com ninguém, você está trancado no quarto, você chora, mas mentalmente nós estamos abrindo janelas. São oportunidades e janelas que o diabo se aproveita para lançar uma seta, né? Para que as nossas atitudes sejam moldadas por essas aflições e dificuldades que passamos. Ah, que top! A gente poderia ficar aqui até 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de programas aqui, mas vamos lá. Uma coisa importante que agora vamos abrir aqui para os nossos amigos. Você está vivendo um momento ímpar na sua vida, que é ter a oportunidade desse filho mais velho, o primogênito, o bebê da mamãe. Um abraço, Pedrinho, um abraço, grande amigo Pedro, que está aí se preparando para o matrimônio. Conta para nós um pouquinho dessa experiência e como você está controlando as emoções, né? Porque é um dos gatilhos também das mães, dos pais, quando o filho, principalmente o filho, o primeiro, né, sai de casa e a gente tem aquela, ufa, vou ficar sozinho. Tem o Rafa, mas é um lugar que alguém sai e é insubstituível, né? Diga para nós como que está sendo esse processo aí do ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, diriam os especialistas. Ai, Pedro, ele é especial demais. Pedro, ele veio na minha vida
e me fez entender o sentido da vida. É uma coisa de louco, assim. E agora a gente está se preparando para ele formar a família dele, né? Novo, 21 anos, mas eu louvo a Deus pela decisão dele, porque muitos não tomam essa decisão, né? Tão novo. Eu estou me preparando psicologicamente, né? Para o dia do casamento, mas orando a Deus para que Deus prospere os planos dele, a família dele. Minha irmã disse que eu já tenho que tomar calmante desde já. Minha irmã falava, toma calmante. Falou, Senhor, Senhor, me acalma, calma. Mas eu tô assim, quando ele decidiu que ele falou para mim que ele ia casar, ele sempre me chamou, como eu fui mãe solo, fiquei com ele muito tempo sendo mãe, né? Não fazendo papel de pai, porque a gente não consegue fazer papel de pai, mas tentando ali suprir de uma certa forma. E ele, por um tempo, me chamou de mãe rígida. Mãe rígida, que no celular dele era mãe rígida. Mas ele entende que todo esse processo é como eu falei no começo, né? São os nãos que lá na frente a gente entende porque nós ouvimos os nãos. E ele tomou essa atitude de vai casar e eu tô feliz. Embora eu queria tê-lo mais tempo comigo, né? Porque agora eu tenho 42, ele fez 21. Eu falei, agora a gente vai surfar junto, uma super jovem. Mas eu sempre peço a Deus, né, nas minhas orações, claro, abençoando a saída dele de casa, abençoando o casamento dele, porque a gente precisa abençoar, para que ele prossiga na caminhada dele, triunfe na jornada dele como na família mesmo, né? Mas sendo abençoado por Deus, porque nós precisamos sempre começar a nossa vida sendo abençoado por Deus, porque depois, gente, lá na frente, gente, é um rolê para arrumar, pelo amor de Deus. Então, quando a gente é abençoado por Deus, meu coração fica assim, aquela coisa de mãe, porque meu filho vai sair de casa, mas eu sei que ele vai para um lugar, vai formar a família dele e nós oramos, eu tenho certeza que já é mais do que abençoado, né? Aquele que Deus une, homem não separa. É a escolha dele. Top. Tá chegando. Tá chegando. Cuide das emoções. Cuidando das emoções. Você sempre teve no meio musical, né? E eu tenho certeza que nesses processos, a música com a espiritualidade são dois pilares importantíssimos. Te ajudou a superar? Como que você enxergou? Como que foi esses momentos? Porque assim, um desafio, principalmente do cantor cristão, nós cantamos a palavra de Deus. E às vezes o que nós cantamos pode ser através, inclusive em um louvor profético, nós não estamos vivendo. E aí gera até, falando a palavra musical, uma dissonância, né? Assim, daquilo que eu estou cantando, mas não está acontecendo comigo, né? Conta um pouquinho para nós de como foi o tratar de Deus também na sua vida através da música. A música, minha mãe fala que eu não falava, mas eu já cantava. Comecei cantando com meus 3 anos de idade e cresci nisso. Aliás, entrei na comunicação porque eu queria ser famosa. E aí eu falava, como é que eu vou conseguir a fama? Como eu vou cantar Hilari Hilarie? Na televisão. Mas aí os planos de Deus são outros, né? E às vezes a gente sobe no altar, as pessoas não sabem nem o que está acontecendo com a gente, mas a gente está ali para ministrar. E através da música que nós estamos ministrando, Deus fala com a gente primeiro. Não é fácil a gente cantar quando está passando por uma dificuldade, quando está passando por um desalento, mas a gente sabe que existem outras pessoas que precisam ser ministradas através de nós e a música cura mesmo, né? É comprovado que a música cura, que a música liberta, e comprovado biblicamente, né, através de Davi. A música ela me curou e por um momento que Deus até quis me dar letras e composições, em momentos difíceis, com Pedro Henrique aqui no meu colo, sentada de frente, cama assim, e eu sentada assim, com o Pedro no meu colo, e Deus me deu canções.
música Teu Pastor, tem até no Spotify, tem Deus Onipotente. Em momentos de dificuldades, Deus me deu letra e melodia para eu ministrar na vida de outras pessoas. Mas eu não cantei e gravei no dia seguinte. Não, demorei, gente, eu gravei depois de casada. Eu estava casada quando eu gravei. Então, olha o tempo que o Senhor me deu, uma canção da música que me curou naquele momento de dificuldade, que soando até, como você mencionou aqui, pastor, dissonante, eu sendo curada num momento de dificuldade, mas eu demorei tanto para ver aquilo no CD, né? Eu gravei CD, agora que a gente tem Spotify. Eu não sou dessa época. Não é da sua época. Eu não sou. Mas o tempo que eu passei sendo ministrada pelo Espírito Santo com uma letra e melodia que ele me deu para que outras vidas fossem alcançadas. Então, não é fácil, pastor. Eu falo que eu sempre falo isso, eu não sou, as pessoas me vê sorrindo, me vê gargalhando, me vê sempre bonita, vão me ver mesmo que eu vou ficar bonita, mas nem sempre eu não sou essa fortaleza, mas eu não me deixo abater. É isso que eu falo, gente, eu não vou me deixar abater por uma dificuldade que sobreveio, porque eu sei quem está comigo. E eu pego meu microfone, eu ministro na vida de alguém, porque alguém veio aqui na igreja, porque ela precisa sair fortalecida. Então, se todo mundo tivesse essa mentalidade, esse raciocínio, eu não estou bem, mas eu sei em quem confio, se eu estou aqui porque ele tem algo maior para fazer na minha vida, e eu sairei fortalecida a partir do momento que eu for na igreja, ou na minha casa, ou ouvir um louvor. Gente, a gente não teria tantas pessoas doentes emocionalmente, até dentro da igreja. E eu não falo isso de forma pejorativa. Eu falo isso de alicerçarmos a nossa fé, usarmos a nossa fé como âncora para impulsionar para onde a gente quer chegar, para onde Deus, nem aonde a gente quer chegar, para onde Deus quer nos colocar. Gente, fica o convite já pro 2.0. 2.0. Que prazer. Raquel, Deus te abençoe. Amém. Obrigado por ser bênção nas nossas vidas e de todos aqueles que o cercam. Obrigado por ser ouvido, obrigado por ser ombro, obrigado por ser amiga e obrigado por ser uma serva de Deus. É um processo que Deus vem trabalhando conosco, nós somos levados a esse propósito de ser servos, né? De sempre servir. E esta é uma das suas principais características, amar servir, inclusive no bastidor, viu, pessoal? Nos bastidores. Hoje, por exemplo, eu cheguei, ela estava arrumando as cadeiras da igreja. Não tinha ninguém. Ela estava arrumando as cadeiras da igreja. Quero terminar com uma promessa de Deus. Eu comecei falando que os jovens se cansam. Comecei falando que até a gente se cansa, até os jovens se cansam. 42 anos. Isaías 40, 31. Há uma promessa especial que eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas os que esperam no Senhor, e esperar aqui é do verbo esperançar, não do verbo de ficar parado, não, é de esperançar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, comentar. Conte um testemunho de como Deus falou com você. Comente aí no chat e deixa reverberar isso que Deus trouxe a nós através das palavras e do testemunho da Raquel. Deus abençoe, Raquel. Obrigado. Amém, pastor. Eu que agradeço. Obrigado. Beijo. Lá, Vareda.